Venezuelanos expulsos do Brasil após confronto na cidade de Pacaraima, na região norte, no estado de Roraima. Qual é a repercussão no Brasil? O repórter Gerson Felipe Júnior tem detalhes. A tensão entre brasileiros e venezuelanos está crescendo a cada dia na região norte do Brasil. O que acontece é que a crise na Venezuela, provocada pelo governo Maduro, está fazendo com que muitos moradores daquele país deixem suas casas em busca de um futuro melhor em outras regiões da América do Sul. Colômbia e Equador são os principais destinos dos venezuelanos, que também optam muitas vezes em vir ao Brasil. A cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, é a porta de entrada desses imigrantes. Cerca de 1.200 venezuelanos estavam acampados nas ruas da cidade. Porém, um acontecimento no final de semana acabou gerando um conflito entre brasileiros e venezuelanos. Existe uma denúncia de que 4 venezuelanos haviam invadido uma residência, amarrado uma família e roubado R$23 mil. Após isso, houve represália de brasileiros, que se uniram, foram até o acampamento dos venezuelanos e expulsaram os venezuelanos do Brasil, além de colocar fogo em barracas, em documentos e roupas das pessoas que estavam por lá. A fronteira entre Brasil e Venezuela, inclusive, chegou a ficar fechada por algum tempo, mas já está reaberta. Para entender melhor essa crise migratória entre Brasil e Venezuela e os problemas que a Venezuela vem enfrentando, a gente vai conversar agora com o professor de História e Atualidades, Bruno Sérgio Lima. Boa tarde, professor. Explica pra gente o que está acontecendo entre brasileiros e venezuelanos e sobre essa crise geral que está assolando a Venezuela. Bom, boa tarde. Primeiramente, boa tarde para o amigo, boa tarde ao nosso amigo ouvinte que está saindo do trabalho, entrando no trabalho. A Venezuela tem um governo super populista, que foi o presidente Hugo Chávez, todo mundo já deve ter ouvido falar, alguns anos atrás. E o presidente Hugo Chávez, ele fez do seu país um país muito rico. Só que de todos os defeitos que o Hugo Chávez teve, ele teve um problema econômico que ele nunca conseguiu superar. A Venezuela é um país que, assim como o Brasil, vive de petróleo. Se no Brasil a gente tem a nossa grande estatal, que é a Petrobras, e ela nos dá muito dinheiro enquanto nação, na Venezuela eles ganham dinheiro com a PDVSA. A grande diferença é que aqui no Brasil a gente não tem só a Petrobras. Aqui no Brasil a gente tem outras grandes empresas. Na Venezuela não. Na Venezuela você tem um país que vive 96%, vou repetir, caro amigo ouvinte, 96% da economia do país gira em torno do petróleo. Então o que acontece? O petróleo sobe, o país ganha dinheiro. O petróleo desce, o país não ganha dinheiro. Então, o governo Maduro, que é estabanado por natureza, cada vez mais pede o apoio popular, toma medidas econômicas que não resolvem o problema. São medidas econômicas ruins, atrapalhadas, porque o nosso amigo ouvinte, vai investir num país que vive uma crise econômica como a Venezuela? Eu não vou. Então, isso faz com que o dólar não entre no país. Se o dólar não entra no país, você gera uma crise de inflação, e a gente que viveu na década de 90 sabe muito bem o final da história, né? Inflação é sinônimo de pobreza, inflação é sinônimo de fome. O Brasil é um país que faz fronteira com a Venezuela, e como nós fazemos fronteira com a Venezuela, é claro, nós temos aqui uma questão seríssima e humanitária que a nação, infelizmente, pouco se importa, porque é com o Nordeste, com o Norte, perdão, porque a fronteira é com o Norte. Então, como ela é uma região economicamente não tão interessante quanto o Sudeste, quanto o Sul, nós acabamos, quanto nação, falando muito pouco. O que nós temos, as nossas fronteiras com a Venezuela, é um problema humanitário. O Brasil, nessa história toda, o Brasil é apenas um país vizinho nessa história que pode receber os venezuelanos, ou o Brasil, politicamente, né, pode intervir nessa crise e auxiliar também a Venezuela a sair dessa crise? O que o Brasil pode fazer? A gente simplesmente pode abrir as portas e receber os imigrantes, ou o Brasil tem um papel a mais para tentar resolver todo esse problema? Apesar da situação ser muito complicada, a possibilidade que algumas pessoas colocam de fechar a fronteira ela é um tanto quanto absurda. Nós não vivemos num regime ditatorial em que a gente fecha as nossas fronteiras. Nós precisamos, claro e evidentemente, ter um controle fronteiriço. Isso é óbvio, isso é inegável. Então nós não podemos nos relegar ao espaço puramente de espectador dessa crise, né? Os países da América Latina, sim, esperam do Brasil um papel de liderança.
Nós, para você ter uma noção, amigo ouvinte, há 10 anos atrás mediamos uma relação entre Estados Unidos e Irã, no período do governo Lula. Então, o Brasil sim deve se colocar, mas aí nós entramos num outro problema, né? Que é, nós estamos em um período eleitoral. Os políticos do Brasil, sinceramente, não parecem muito se importar com o problema do Brasil, com os problemas do Brasil, porque a gente parece estar meio preocupado em quem a gente vai votar, para presidente, deputados e governadores. Então, o que a gente espera do Itamaraty, o que a gente espera do governo federal, não só, e repito, não só um papel de cuidado fronteiriço, sim, nós temos que cuidar daquelas comunidades brasileiras que vivem lá, porque aquilo, para descambar a uma zona de violência, como a gente já tem percebido escalando, né, o Brasil sim tem que cuidar da sua própria fronteira, fechá-la mais uma vez é irreal, mas nós precisamos, além de cuidar dessa fronteira, também ajudar sim a Venezuela a sair dessa crise, como outros países em outros momentos também nos ajudaram. Para a gente finalizar, eu sei que o tempo é curto, mas agora, o horizonte, né? O que se pode esperar dessa crise na Venezuela? A gente pode esperar alguma resolução a curto prazo ou realmente a situação está muito complicada e não se tem um horizonte positivo? Então, o problema da Venezuela a curto prazo, ele não é resolvível. Certo? Ele não é de fácil resolução. Nós temos uma baixa do petróleo, nós temos problemas no mercado mundial em relação ao produto. Então, o que a gente, mais uma vez, como nação, pode fazer é resguardar os direitos dos brasileiros que vivem na fronteira e fazer a mesma coisa que todos os países do mundo fazem quando encontram um vizinho com problema, que é qual a melhor forma de, resguardando os meus direitos, resguardando a minha população, cuidar para que o meu vizinho não se perca e aí sim não ocasione um êxodo enorme para dentro do território nacional de milhões de pessoas que aí nem nós, Brasil, nem eles, Venezuela, estariam preparados. Pacaraima, que é a principal porta de entrada dos imigrantes venezuelanos no Brasil, chegou a receber cerca de 800 venezuelanos por dia. Mas após os tumultos do último final de semana, o número caiu para 400 imigrantes diariamente vindo da Venezuela para o Brasil. Da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe. Para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir.